Temos hoje o senador Humberto Costa, que é o novo líder do PT no Senado Federal. Participa também da nossa entrevista Ricardo Noblar, do blog do Noblar, o principal blog jornalístico do Brasil e também colunista do jornal O Globo. Boa noite, senador. Boa noite, Elon. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Senador, nós estamos aí no início de um novo momento político, com a presidente Dilma no início de mandato e agora assume o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. E a impressão que nós temos é que o governo e o próprio PT não têm uma agenda legislativa como outros governos já tiveram. O próprio governo Lula, quando começou, tinha ali uma agenda de reforma tributária, reforma da Previdência. E a impressão que se tem é que o governo Dilma não tem uma agenda, o próprio PT não tem uma agenda. É isso mesmo? O PT vai trabalhar no dia a dia dos projetos no Congresso sem uma grande agenda de reformas ou isso pode mudar daqui para frente? Não, o próprio programa de governo da presidenta Dilma, ele procurou estabelecer algumas linhas gerais em termos de prioridades e de uma agenda para o avanço no processo de desenvolvimento do nosso país. Naturalmente que esse primeiro momento é o momento de priorizar essas prioridades, ou seja, estabelecer um foco nessa agenda. O próprio PT, que participou ativamente da elaboração desse programa, ele deve começar a fixar as linhas da sua atuação política e parlamentar a partir da reunião do dia 10 do Diretório Nacional, agora dia 10 de fevereiro. Então, é bem provável que nós tenhamos ali, nessa focalização da pauta pelo partido, o tema da reforma política, o tema da reforma tributária, a solução para o problema do financiamento da área da saúde, bem como o casamento disso com as prioridades que o governo está estabelecendo. Por exemplo, necessariamente aquilo que é prioridade para o governo num determinado momento não precisa ser a do partido. Para nós, por exemplo, reforma política, eu entendo que deve ser uma prioridade. Acho que o partido deve orientar as suas bancadas no sentido de tentar travar esse debate. O próprio presidente Lula já se declarou um militante de uma grande campanha nacional pela reforma política e eu acredito que o governo, nesse momento, talvez não tenha isso como uma questão tão substantiva. Então, pelo que eu entendi da sua resposta, o governo vai deixar essas questões mais polêmicas para o PT conduzir no Congresso e não o governo? Não digo isso. O governo ele tem compromisso com essa agenda, no entanto, ele vai estabelecer um foco ainda maior. Por exemplo, reforma tributária. O governo tem um compromisso com a reforma tributária de uma forma mais ampla. Mas existem medidas, digamos assim, de curto e de médio prazo que ele precisa estabelecer como prioritárias. O partido, naturalmente, que vai continuar fazendo um debate mais amplo, mas o governo vai, nesse momento, estabelecer aquilo que agora é mais emergencial. Senador, quando não coincidir a agenda do partido com a agenda do governo, ou quando o partido quiser jogar mais foco sobre uma determinada reforma ou proposta de reforma e o governo estiver pensando um pouco diferente, como vai se compatibilizar isso? Eu acredito que não há dificuldades. As dificuldades surgem quando, em torno do mesmo tema, existem opiniões e posições divergentes, né? Aí realmente surge um conflito, digamos, salário mínimo, se o partido não tivesse a compreensão do momento que nós estamos vivendo e de que os limites são X ou Y, naturalmente que aí você teria uma situação de dificuldade de compatibilizar. Mas quando a gente fala mais do aspecto temporal para o partido, que vai enfrentar uma eleição daqui a 2 anos para as capitais e para as cidades do Brasil de um modo geral, que nós tenhamos algum tipo de mudança na legislação eleitoral é fundamental, ou até mesmo questões relativas ao funcionamento do Congresso Nacional, ou relativas ao Poder Judiciário. Quer dizer, o senhor acredita que a reforma política possa avançar nesses 2 anos iniciais de governo? Eu acredito porque todo governo promete fazer reforma política, ou pelo menos a gente ouve isso há muito tempo, e acaba não acontecendo. Eu acho que o governo, num tema como esse, reforma política, eu acho que ele entra, digamos, mais secundariamente. Hoje eu acredito que só haverá uma reforma política no Brasil se nós tivermos um movimento da sociedade, e eu espero que esse movimento seja num sentido positivo de ampliação da democracia, e também do próprio Congresso Nacional e dos partidos que existem na sociedade brasileira. Por exemplo,
se o presidente Lula resolve encabeçar um processo nacional de discussão sobre esse tema, inegavelmente é uma força política importante. Ele tem capacidade de chamar os partidos, discutir, aglutinar, o próprio PT se sensibilizar com a prioridade que esse tema tem. E, por outro lado, os próprios partidos estão vendo que a legislação que nós temos hoje, pelo menos do ponto de vista eleitoral, quando eu estou falando aqui mais de reforma política, estou me referindo mais à reforma eleitoral, tem sentido que nós estamos vivendo alguns processos de distorção na democracia brasileira. Falar um pouco da reforma política é um tema bastante presente nas entrevistas que nós fazemos aqui no programa. E a impressão que se tem, eu tenho essa impressão, é que toda vez que tem um problema na política, a primeira ideia que aparece é reduzir os direitos e reduzir a capacidade do eleitor, do cidadão comum, de interferir no processo político. Vou dar um exemplo para o senhor. Essa questão da lista fechada. O voto direto nos candidatos, em todos os níveis, vereador, deputado, senador, governador, prefeito, presidente da República, é uma conquista do povo brasileiro. E a proposta que o PT colocou na mesa é a proposta da lista fechada, ou seja, o partido faz a lista dos seus candidatos pela ordem e se elege os primeiros daquela lista conforme o número de cadeiras que o partido conseguir. Isso num país onde não existe democracia interna dos partidos, até vou fazer uma exceção para o seu partido, o PT, que pratica essa democracia interna, mas nos outros não existe democracia nenhuma. Talvez no PCdoB, nesses partidos que têm uma tradição mais orgânica, tem algum tipo de democracia. Mas na maioria dos partidos não tem democracia nenhuma. Essa proposta de lista fechada não é uma maneira de reduzir os direitos do eleitor e de facilitar a perpetuação dos cartórios e dos caciques que dominam os partidos na política brasileira? Não, eu discordo por uma razão seguinte. Se nós formos analisar, por exemplo, o desenho pós-eleitoral que o Brasil vive nesse momento ou em outros momentos, nós temos uma grande contradição. Você elege uma presidenta da República aí com 60% dos votos do eleitorado, e ela não consegue ter uma maioria, digamos, identificada com isso no Senado ou na Câmara dos Deputados. Então, é preciso estabelecer... Mas é porque o eleitor decidiu assim, né? Sim, mas o eleitor decide o voto proporcional numa lógica completamente diferente da lógica do voto majoritário. Nós que somos do Nordeste, e Ricardo e eu, sabemos claramente como essa coisa se comporta. Nós sabemos que o assistencialismo, o fisiologismo, o clientelismo, tudo isso ainda é muito forte hoje em dia. E o mais grave é que hoje, além de tudo isso, o peso do poder econômico na eleição, ele tem se aprofundado. As medidas que têm sido tomadas no sentido de baratear as campanhas eleitorais, ao invés de promoverem o barateamento, elas terminam gerando um outro tipo de demanda. São vereadores, deputados, prefeitos que, para se engajarem numa campanha, necessitam de algum tipo de... O senhor foi candidato ao Senado agora, um cargo majoritário. O senhor enfrentou esse tipo de problema? Os deputados e os prefeitos pedindo para o senhor recursos para apoiar a sua candidatura? Com certeza, isso é natural. Eu, inclusive, contribuí com vários candidatos a deputados do meu partido, de outros partidos, enfim. Então, o que eu acho é que se nós tivermos o voto partidário, nós vamos ter uma correspondência do voto majoritário com o voto proporcional, nós vamos ter uma governabilidade construída muito mais facilmente. Quer dizer, de onde vêm hoje os grandes problemas da governabilidade? Exatamente da necessidade de compor alianças, compor acordos políticos, lidar com